Terceiro bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre relacionamento do cristão. O Alexandro, de Ioaíba, aqui no Rio de Janeiro, ligou e, meu irmão, ele passou o facão em tudo que era lugar, falando um pouco, ó, André, julgo desigual dentro da igreja, de pessoas que se falam crente, mas não tem um caráter cristão. É muito bom a gente colocar isso. E ele falou, a questão de se vestir, foi até interessante, eu lembro quando eu trabalhava com adolescentes em Belém do Pará, ia ter quando era congresso, ó, vai ter um congresso nacional e tudo, meu irmão, as irmãs tudo crente, no dia do congresso elas iam vestidas de um jeito que eu falava, poxa, que isso? Porque via muita gente diferente, queria conhecer e tudo, e a gente sempre falava o seguinte, olha, se você está se vestindo para ir para a igreja, você olha no espelho e fala, nossa, como eu estou sensual, troca de roupa. A gente botava um pouco na capa, porque às vezes a gente começa a misturar um pouco as bolas. Existe julgo desigual dentro da igreja? Muito, André. Infelizmente, eu tenho que informar, tem que ter muito cuidado. Os pastores estão aqui, muito, e a gente às vezes tem que orientar, tem que blindar alguns novos convertidos. Você acredita nisso? Chegou uma menininha bonitinha, e assim, vou os caras em cima. Não, e na questão de também, puxa vida, se ele for visitar, participar desse evento na casa de fulano, ele não vai ser edificado. Gente, é triste falar isso, mas é fato. E aí, sabe o que acontece com a vida pastoral? A gente fica apagando incêndios e não tem tempo de discipular o povo. Cadê a família nessa problema, hora? Só problema. Cadê a família? Aí se apaga incêndio e a vida cristã que precisa ser gerada nesse pessoal não acontece. Então, André, olha só, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A orientação que eu dou para os jovens é não namora. Não namora. Fica, vamos lá, vamos... Né? Fica? Não. Ah, tá, eu entendi errado isso aqui. Fica esperando em Deus. Salmo 40. Salmo 40 aí. Fica orando, calma, tranquilo. O que é de Deus acontece no momento certo, é bom. Deixa eu levantar uma polêmica com essa questão de fica aqui. Eu já ouvi, já conversei sério, abertamente com alguns pastores sobre isso. Eles falam assim que é muito complicado a pessoa entrar no namoro e o namoro, de alguma forma, ele serve um pouco para isso. Namora com o propósito de casar, para ver se aí, quando vê que, poxa, não deu certo, acaba. Aí vai e namora com outro. Aí acaba. E aí acaba, tipo, namora com 3, 4, 5, você acaba tendo uma reputação ruim. Daí, pasmem vocês, já vi alguns líderes promover um pouco da questão do fica. Para tipo assim, fica para depois não namorar publicamente e depois acabar e você ficar com uma reputação ruim. Tipo, assim como o namoro é o preparamento do casamento, o fica é o preparo para o namoro. Aí é pesado demais. Aí fica orando, fica de joelho, melhor, né? fica lendo a Bíblia. A minha orientação é fica orando, fica quieto, fica na tua. Então, né? André, vamos seguir esse princípio aí para amenizar a possibilidade de um desajuste sexual. Vamos fazer o test drive antes. Perigoso. Só se o Alexandre tivesse na linha, ele ia bater na gente aqui. Um abraço para o Alexandre, ele falou comigo. Um próximo estágio disso tudo é o casamento. Você namora, chama uma pessoa, você casa. Uma coisa que eu acho muito interessante, eu estou casado, vai fazer agora 4, eu acho. Minha mulher vai até me bater se eu não lembrar aquilo, mas acho que 4 para 5 anos. As nossas amizades mudaram. Assim, e não foi um negócio forçado, foi um negócio natural. Todos os meus amigos eram praticamente solteiros. Casei, tive filho, quando tem filho, então aí a tua cabeça muda. A gente começou a mudar muito as nossas amizades com pessoas que são casadas, porque isso é algo natural. Mas quando isso não acontece, quando o cara está solteiro, tem um monte de amigos solteiros, estou falando dentro da igreja, estou falando mais de julgo desigual, e ele casa, é necessário que ele também mude as amizades no sentido de pegar pessoas um pouco mais maduras que são casadas, porque o papo é diferente de quem é casado e solteiro. Tem um julgo desigual no sentido da amizade, o cara, poxa, ele é casado e todos os amigos dele é solteiro, ele vai sair para um restaurante com os amigos, todo mundo é solteiro. Ele é o único casado. O pastor Josué Gonçalves, que faz um trabalho maravilhoso com família, está participando com a gente, mandou um vídeo, veja só o que ele fala. Olá, André. Tudo bem? Obrigado por me convidar para participar do seu programa mais uma vez. Vamos responder a pergunta que você me enviou. É prudente um casal casado ter amizades, ter amigos solteiros? Veja, não há nenhum problema eu, como homem casado, minha esposa, mulher casada, cultivar relacionamentos com pessoas solteiras. Não há nenhum problema. Até porque o casamento não é o sepultamento dos nossos relacionamentos interpessoais. Porém, não há possibilidade alguma
de um homem casado ter uma amizade muito próxima, muito íntima, com uma jovem solteira, sem que não haja um flerte, sem que não haja uma tentação, sem que não haja uma possibilidade de um envolvimento emocional. A mesma coisa com a mulher casada. Não há possibilidade alguma de uma mulher casada, certo? Cultivar um relacionamento muito íntimo, muito próximo com um jovem solteiro, sem que não corra o risco de um flerte, de uma tentação, de um envolvimento emocional. Por isso, se o homem é casado, se a mulher é casada e tem amizades com pessoas solteiras, é preciso respeitar os limites do bom senso, respeitar os limites da prudência. E isso serve também quando um casal tem amizade com um outro casal. Tem que se respeitar os limites do bom senso, os limites da prudência, os limites do respeito. Respeito gera respeito. Espero que eu tenha ajudado no seu programa de hoje e um grande abraço. Obrigado, pastor Joel, pela sua participação. Foi muito... Falou, André, não é sepultamento. Não é sepultamento de tudo. Agora, foi interessante que ele levantou. A questão de um relacionamento muito próximo entre pessoas do sexo oposto, onde um está em relacionamento, outro não. Isso, homem pode ser grande amigo de uma mulher. Enfim, quando não é casado, os dois têm, e às vezes muitos namoram, se aproximam muito por causa disso. Quando é casado, o negócio tem que ser um pouco mais... você acha incompatível, pastor? Não, eu concordo com o que o pastor colocou, e colocou muito bem. Eu acho que ele resolveu essa questão na fala dele. E a gente tem que vigiar mesmo, tem que tomar cuidado com isso e respeitar o cônjuge, né? A pessoa, ou seja, o esposo ou a esposa. A gente não é fugir da aparência do mal, André. Isso não se torna uma pessoa... Não é fugir do mal, é da aparência dele. Ele tá a gente quer fugir do mal, aí já está tarde demais. Já está envolvido, de repente já está no problema. Então, olhou de longe, e está meio esquisito o negócio, eu vou correr para o outro lado. É interessante que isso acontece naturalmente. Comigo foi isso. Nem forcei, é verdade. Porque vem outras pessoas, começa a aproximação. Eu também, vou fazer 9 anos de casada, né? E eu achei que seria muito mais difícil, porque eu tinha um envolvimento muito grande. Hoje, eu voltando, trabalhando com jovens, voltei esse envolvimento, mas eu tenho amigos que eu saio que são casados, casais, filhos, a gente tem o mesmo papo, né? Então, é muito difícil você manter o mesmo relacionamento, envolvimento junto, falar as mesmas coisas. Eu acho que não rola. Que não acontece. O senhor é o solteiro daqui, não sei se eu vou deixar ele falar, não. Eu tô quietinho aqui. Não, mas eu imagino que... Eu só posso falar, pastor Alessandro, eu imagino que... Penso que... Eu tô falando assim já. Às vezes há uma incompatibilidade. Vamos lá. Tu deve ter, enfim, grandes amigos casados, teu irmão é casado, todo mundo de relacionamento. O papo muda um pouco de alguma forma. Você sai com amigos, homens solteiros, fala de futebol, não sei o quê. Você fala sobre mulheres aqui e ali, e às vezes é até natural. Né, uma conversa saudável nesse sentido. Quando o cara está casado, ele tem que ficar dando opinião de uma moça, de outra. É complicado isso, acho, né? Que não tem como conceber, né, André? Como o pastor José disse com muita propriedade, a pessoa, às vezes, tem aquele amigo de infância. Eu conheci um casal que teve um problema que a irmã tinha uma intimidade com o irmão, né? Que toda vez que ele chegava em casa, ela pulava e sentava no colo dele. Só que a esposa dele não conhecia essa intimidade, essa amizade de família. E quando a irmã fez isso, a esposa mudou de cor 3 vezes. Falou, uma coisa vai ter que mudar aí, diferença. Que é uma coisa complicada aí, levantando... Tem que às mudar. Vezes o relacionamento até familiar do cara, depois que ele é casado, tem que mudar. Porque ele tem umas liberdades na casa dele, que quando ele casou não pode ter esse tipo de liberdade. Ele não está um prisioneiro, mas ele está agora restrito a um compromisso. Somente restrito a um compromisso. Essa seria a palavra, não é um escravo, não, mas um restrito, uma restrição, um limite, como foi colocado, e que esse limite não seja ultrapassado, né? Mas eu acho que isso tem que acontecer naturalmente. Não com forçação de quando barra. ela vê a mulher, nunca. O marido tem que sentir também, ele tem que ter a percepção de... mas eu acho que entre família, irmãos, nós somos 9,
né? Eu tenho 8 irmãos. E a gente tem um relacionamento, assim, muito à vontade, na casa da minha mãe, um com o outro, né? Eu acho que é meio complicado essa questão de ciúme do irmão, da Mas às vezes é irmã. complicado. Isso não É se aplica, complicado. de repente, na coisa pessoal da senhora, né? Do esposo da senhora, vezes é mas Existe. existem As complicações maiores assim. complicações são com a família. Já percebeu de relacionamento de um infelizmente, casal? é. Não é nem com outros amigos, são com família. Uma vez deixa eu falar um português bem aberto a pessoal aqui. Uma vez eu lembro de 2 irmãos que é tipo assim, a cunhada, né? O cunhado e a cunhada, que estavam casados com um dos irmãos, eles não se davam bem. A moça não se dava bem com o irmão do esposo, porque o dia a dia dos caras, e aí eu vou falar o jeito que o cara chegava em casa e falava, ei, socorro, era o jeito dele falar no dia a dia. Homem é um pouco doido, né? Ele é seu chifrudo, seu cornão, não sei o quê. Agora ele estava casado. Quando ele fala isso, ele está machucando ela, como se ela tivesse feito alguma coisa. Então, foi uma briga meio complicada. Então, assim, a família, muitas vezes, é um grande complicador Às dessas vezes, André, questões também, de às vezes, relacionamento pastor, casado. no caso, às vezes, não é com família. Vamos dizer assim, então, vamos mudar o polo. Aquela amiga que sempre precisa de um conselho dele. Ele agora está casado, mas ela continua ligando só às madrugadas, mandando e-mail, WhatsApp direto. Às vezes ele quer conversar com a esposa. Não, mas olha, antes de eu te conhecer, ela já era minha amiga, ela chegou primeiro. Eu conheço ela há 12 anos, estou casado com você há 2. Porque eu não casou com ela. Exatamente. Não, Olha, tá vendo que a mulher falaria? Exatamente. Então casa com ela. Porque o rapaz fala, não, eu conheço ela há 15 anos, ele brincou comigo. O Jorge até riu ali, não sei o que você aconteceu com ele já. Isso aí, já. Eu só tô casado com você há um ano, então ela chegou primeiro. Não, peraí, mas ela é tua esposa, aqui dorme com você, aqui compartilha o corpo dela com você, aqui, que foi unida em Deus na sua vida. Não é desmerecer os amigos vão ter o seu limite, eu creio assim. Você é meu amigo, mas agora eu sou casado. E acho que todo casal tem esse diálogo, não tem? Tem um momento que... não é culpa do cônjuge, é culpa do amigo, pastor. Às vezes o amigo esqueceu, não caiu a ficha que a pessoa casou. Isso, até de amigos antigos. Possessivo. De infância. Aí você tá casado com a moça e reencontra um amigo dela, aí dá um abraço que você nunca viu, ela abraça um cara diferente. Porque ele é um amigo que eu amava, não sei o quê. Aí depois de tempo fala, e a gente até teve um namorico, aí tu pronto, aí acabou. E outra coisa, mas esse abraço eu nunca recebi, eu sou esposo, nunca recebi. Eita Deus. Eita Deus. Vamos pro rápido break. Tá pronto. Vamos para um rápido break. Tá muito bom o programa. Olha, no próximo bloco a gente vai falar um pouco também sobre um outro nível de relacionamento. E aí a gente vai tirar um pouco da questão de afetivo e amoroso, a gente vai para os relacionamentos empresariais. Quando um crente vai fazer um negócio, vai comprar, enfim, vai fazer uma sociedade, uma empresa, necessariamente deve ser com outro cristão? Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.